Muito bem, eu senti no meu coração o desejo de poder estudar a Bíblia aqui no meu canal. Eu sou Rony Mesquita, fiz o curso de Teologia em Sagunto, na Espanha, e não vou dizer que sei tudo de Bíblia, mas me sinto preparado para te ajudar a conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus, a Bíblia, esse livro tão sagrado. E como é justamente a Bíblia que nós vamos estudar, eu convido você neste momento, quem sabe fechar os seus olhos, se concentrar em Deus, para nós pedirmos a ajuda dele nesse estudo que vamos começar. Bondoso Deus, nesse momento, Pai, nós queremos abrir o nosso coração, nós queremos aprender mais sobre a Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou os profetas a escreverem o Teu livro sagrado, que ele possa nos ajudar a compreender as mensagens que o Senhor tem para nós. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Bíblia. O que significa a palavra Bíblia? O significado da palavra Bíblia significa um conjunto de livros. Aí você pode estar se perguntando, mas olha, como é que eu tenho certeza que isso é assim mesmo? É muito simples. Quando você abre a Bíblia, você vai encontrar o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis é um livro com começo, com meio e com fim. Depois do livro de Gênesis, você vai encontrar o livro de Êxodo. A mesma coisa, um livro com começo, com meio e com fim. Então, dentro da Bíblia, nós temos 66 livros, ou seja, uma coleção de livros. Então, Bíblia, a palavra Bíblia, significa uma coleção, um conjunto de livros. Como surgiu a Bíblia? Bom, a Bíblia, ela é dividida em duas grandes partes, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento, ou alguns chamam de Antigo Testamento e Novo Testamento. Sendo que no Antigo Testamento nós temos 39 livros e no Novo Testamento nós temos 27. Qual foi o primeiro livro da Bíblia que foi escrito? Foi o livro de Jó. Qual foi o último? O livro de Apocalipse. Mas aí você pode estar se perguntando, olha, mas por que o primeiro livro, quando eu abro a Bíblia, é Gênesis e não é Jó? Porque, como nós dissemos, a Bíblia é uma biblioteca, não? É um conjunto de livros, então ele está organizado, como a gente vai na biblioteca, existem primeiro os livros de história, depois tem geografia, depois tem ciências e tantas coisas, não? Então, a Bíblia, o primeiro livro foi Jó e o último Apocalipse. A Bíblia, ela demorou 1.600 anos para ser escrita. Não foram escritas todas num dia, nem num mês. Ela foi escrita durante a história do povo de Deus. E nós vemos, por exemplo, se você me perguntar, então, quando é que começou? Foi em 1500 a.C. Quando é que terminou? 100 anos depois de Cristo. Então, 1500 mais 100 dá aproximadamente 1.600 anos. A Bíblia, ela foi, para facilitar o nosso estudo, ela foi dividida em capítulos e versículos. Capítulos são aqueles números grandes que está dentro do texto bíblico. E versículos ou versos são os números pequenos dentro de cada capítulo. Isso ajuda muito nós a encontrarmos um texto específico que estamos procurando dentro da Palavra de Deus. Bom, quantos escritores escreveram a Bíblia? 40 escritores diferentes. Mas bem, se tem 66 livros e 40 escritores, teve algum escritor que escreveu mais de um livro, correto? Moisés, por exemplo, foi quem mais contribuiu para escrever o Antigo Testamento. Moisés sozinho, ele escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números, Deuteronômio, o livro de Jó e o capítulo 90 do livro de Salmos. No Novo Testamento, quem mais contribuiu para escrever foi Paulo, o grande apóstolo Paulo. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Além dessas duas grandes divisões, Antigo Testamento e Novo Testamento, e já agora fazer aqui uma coisa muito importante, uma ressalva. Por que existe Antigo e Novo Testamento? Amigos, é muito simples.
Antigo Testamento são todos os livros da Bíblia que foram escritos antes de Jesus. E claro, se Antigo Testamento são todos os livros que foram escritos antes de Jesus, o Novo Testamento são todos os livros da Bíblia que foram escritos depois de Jesus. Na Bíblia nós também encontramos 4 subdivisões. Quais são essas 4 subdivisões? Parábolas, poemas, histórias e profecias. Sim. Existem livros da Bíblia que contêm parábola. O que é uma parábola? Você já parou para pensar? Parábola é uma história. Pode ser real ou não, mas tem o objetivo de nos ensinar uma lição clara. Vou dar um exemplo. Imagina que eu chamo os meus filhos e digo assim: filho, quero contar aqui uma história. Certa vez, um garotinho subiu numa árvore lá em cima da árvore e a mãe dele tinha dito para não subir. E quando ele estava lá em cima da árvore, uma galha da árvore se quebrou e ele caiu. E filho, ele quebrou os 2 braços. Bom, ao contar essa história para o meu filho, eu estou tentando ensinar para ele uma lição. Eu estou dizendo: filho, se você subir nas árvores, pode acontecer a mesma coisa com você. Então, por favor, obedeça ao papai para o seu próprio bem. Então, uma história que pode ser real ou não, tem sempre o objetivo de ensinar uma lição. E na Bíblia nós encontramos vários livros que contêm grandes parábolas. Jesus gostava de contar as parábolas para ensinar grandes lições aos seus filhos. Os evangelhos estão repletos de parábolas, não? Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por diante. Na Bíblia contém poemas, poesia também tem na Bíblia? Claro que sim. Os livros, por exemplo, de Jó, Provérbios, livro de Salmos, Cantares, tem lindos poemas, né? Deus falando conosco através de poemas. Livros históricos. Claro que sim, a Bíblia também contém livros históricos. O livro de Gênesis, por exemplo, é um livro que conta a história da criação do mundo, a história de Adão e Eva, de Caim e Abel, da Arca de Noé, da Torre de Babel e tantas outras histórias. Então o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio vai contando a história do povo de Deus tal como ela aconteceu. E a outra são profecias, livros proféticos. Já agora, vou parar aqui um pouquinho. O que é um profeta? Profeta é alguém que Deus escolhe para revelar a sua mensagem. E revelar o passado ou o futuro. Rony, revelar o passado? Mas que sentido tem isso? Muito simples, vou explicar. Imagina só, o livro de Gênesis, logo no capítulo 1, vai contar a história da criação do mundo, não? O que Deus fez no primeiro dia, e no segundo dia, e no terceiro. Uma pergunta: Moisés estava lá para ver como foi o primeiro dia da criação? Claro que não. Deus revelou para Moisés como foi cada dia da criação e ele pôde escrever. E sabe uma coisa, amigos? O passado é importante? Claro que sim. O passado nos prepara para o futuro. E Deus revela também o futuro na Bíblia? Sem dúvida nenhuma. Os profetas recebem revelações do passado e do futuro. Vou fazer aqui um exemplo. Você se lembra o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Marcou a história da humanidade, não? O World Trade Center, aquelas 2 torres lá em Nova York que caíram e morreu milhares de pessoas. Isso foi no dia 11 de setembro de 2001. Bom, e no dia 1 de setembro de 2001, onde estavam as torres? Estavam lá, no mesmo lugar. Imagina que chegasse na porta do World Trade Center, ali, um homem com um megafone falando em alta voz, dizendo: olha, daqui a 10 dias vai vir 2 aviões enormes e vão bater na torre, e as torres vão cair, vão morrer milhares de pessoas. O que iam pensar desse homem? É um louco, não? Talvez um policial se aproximaria dele e dizia: olha, desaparece daqui, senão você vai preso. Claro, isso não aconteceu, mas se esse homem tivesse feito isso, o que ele tinha feito? Ele tinha revelado uma coisa que ainda estava onde? No futuro.
E claro, amigos, homem nenhum consegue revelar o futuro. Deus é o único que conhece o futuro. Agora, Deus tem poder para revelar o futuro para um ser humano. E essa mensagem que Deus revela, nós chamamos de profecia, não é? Quando o profeta fala, ele está fazendo uma profecia. Não que ele conheça o futuro, mas Deus revelou de antemão o futuro para ele. Livros da Bíblia que contêm profecias, claro, o livro Daniel, não? Ezequiel, Jeremias, Isaías e especialmente o livro de Apocalipse. Nós vamos chegar lá, não tudo de uma vez, ok? Vamos estudar pouco a pouco. E se você tiver paciência, se você pedir a ajuda de Deus, eu tenho certeza que você vai conhecer muito melhor a Bíblia do que você conhece nesse momento. Bom, antigamente a Bíblia era assim, para você estudar a Bíblia, não tinha capítulos, não tinha versículos, ia desenrolando um texto, um rolo e automaticamente enrolando o outro e você encontrar o texto ali. Hoje é tão fácil estudar a Bíblia, né? Nós temos a Bíblia, os capítulos, os versículos, a Bíblia no telemóvel, no tablet. Enfim, hoje ninguém pode dizer, eu não consigo uma Bíblia ou é difícil. Por internet, a Bíblia está em todo lado, de uma maneira muito fácil. O nosso estudo bíblico vai ser feito sempre desta maneira: perguntas e respostas. Nós fazemos as perguntas, mas quem vai responder sempre é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com algumas perguntas e especialmente com muitas respostas que Deus vai te dar. Bom, qual foi o conselho que a Virgem Maria deu? Deus escolheu Maria, não? Para gerar o seu filho Jesus Cristo, uma mulher muito especial. E se ela tem algum conselho para dar, é muito importante que nós estejamos abertos a ouvir o conselho que ela deu. Então, qual foi o conselho que a Virgem Maria deu? Essa resposta nós encontramos no livro de João, no capítulo 2, verso 5. João 2, verso 5. E a palavra de Deus diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Então, Maria está dizendo que se nós quisermos ser felizes de verdade, nós devemos fazer tudo que o filho dela disser. E claro, para nós obedecermos Maria, nós precisamos saber então o que Jesus nos manda fazer. E esta é justamente a próxima pergunta. O que Jesus nos manda fazer? E a resposta está em João, no capítulo 5, 39. Examinai as Escrituras. Atenção! Para nós fazermos a vontade de Jesus, nós devemos examinar, nós devemos estudar a palavra. Jesus não está dizendo que a gente deve ler a Bíblia como a gente lê um jornal, uma revista. Não, nós temos que estudar, examinar, esquadrinhar, buscar dentro da palavra de Deus. E parabéns, você que está nesse momento comigo. Porque nesse exato momento você está fazendo não somente a vontade da Virgem Maria, como está fazendo a vontade de Jesus. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia, para aprender mais sobre a sua palavra. E sabe, amigo, a Bíblia é como uma bússola. Esse mundo é tão escuro, às vezes nós não sabemos qual é o caminho que nós devemos seguir, quais são as decisões que nós devemos tomar, e uma bússola, ela aponta para nós o caminho correto. E a Bíblia é justamente isso, uma bússola que nos mostra o caminho correto. O que é a Bíblia, então, para aqueles que leem ela, para aqueles que estudam, para aqueles que examinam, o que a Bíblia vai se tornar? Resposta nós encontramos no livro de Salmos, no capítulo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia vai se transformar uma luz que vai te mostrar de maneira clara onde é que você deve ir, quais são as decisões que você deve tomar para não sofrer tanto nesse mundo de pecado. Bom, estudar a Bíblia é muito importante. A própria Bíblia, em Apocalipse 1, verso 3, diz bem-aventurado. E nós vamos encontrar muitas vezes essa palavra na Bíblia, bem-aventurado. O que significa a palavra bem-aventurado?
Bem-aventurado significa feliz, ok? Quando a Bíblia está dizendo bem-aventurado, em outras palavras, ela está dizendo feliz. Então, esse texto bíblico, por exemplo, o que está querendo dizer? Bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que lê. Lê o quê? O jornal, a revista? Não, lê a Bíblia. Felizes os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bom, vamos dar aqui uma resumida nesse texto. O que a palavra de Deus está dizendo de maneira clara? Olha, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve e feliz é aquele que guarda. Agora, vamos ver aqui uma coisa. Entre ler, ouvir e praticar, guardar aqui quer dizer praticar, porque, claro, vamos ser sinceros, se a Bíblia diz, filho, o caminho da esquerda não é bom, vá pela direita, e você continua indo pela da esquerda, o resultado não vai ser positivo para a sua vida. Não adianta nada você ouvir os conselhos de Deus e não praticar. Agora, entre ler, ouvir e praticar, qual é o mais importante? É provável que você deve estar pensando, bem, o mais importante é praticar. E eu estou de acordo, eu concordo com você. Mas olha, como é que você vai praticar os ensinamentos da Bíblia se primeiro você não lê? Se primeiro você não aprender, não ouvir, vai praticar o quê? Então, na verdade, essas três coisas estão juntas. Agora, é muito certo e é verdade que não adianta nada ler, ouvir, se você não estiver disposto a praticar na sua vida. E sabe, amigos, eu não vou tampar o sol com a peneira. Da mesma maneira que Deus é real, é todo-poderoso, sabe todas as coisas, nos ama, Deus também tem um inimigo. O inimigo de Deus, ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você estude a Bíblia. E eu tenho certeza que você por várias vezes vai se sentir tentado a não seguir esse estudo, a não continuar aprendendo. Mas eu animo você, em nome de Jesus Cristo, vá à frente. Não pare agora. Continue, porque Deus tem algo muito especial para fazer na tua vida. E sabe por que mais o inimigo não quer que você leia a Bíblia? Porque o centro da Bíblia é Jesus. Jesus, ele está em todos os textos bíblicos. Jesus é o centro. De Gênesis a Apocalipse, todos os livros da Bíblia apontam para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso Salvador. E eu e você, nós precisamos de um Salvador. Olha esse texto, que lindo. Romanos 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Um dos grandes presentes que Deus quer dar para você, amigo, é esperança. E nós vivemos num mundo tão difícil, tão complicado, que nós precisamos de esperança. O que será de nós se nós não tivermos esperança de dias melhores? Foi a Bíblia inspirada por Deus? Ou será que o escritor ia escrevendo aquilo que ele queria? Que interessante essa pergunta, né? A Bíblia é inspirada por Deus? Vamos ver o que ela mesma diz. Segundo Timóteo 3,16, a palavra de Deus diz assim, toda. E eu vou parar aqui um pouco na palavra toda. Toda não quer dizer alguma parte, ou um pedaço, ou só o Novo Testamento, ou só o Antigo. Não, não. Toda é toda. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Para que serve a Bíblia? A Bíblia é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Ou seja, a primeira coisa que Deus quer fazer conosco é nos ensinar. Agora, é claro, se precisar puxar a tua orelha, Deus puxa a tua orelha através da Bíblia. Ele te repreende, ele te corrige. Mas, acima de tudo, Deus quer te mostrar o que é justo e o que é injusto. Qual é o caminho que você deve seguir? E nós vemos isso de maneira clara em 2 Timóteo 3,16. Bom, já vimos que
Deus inspirou cada livro da Bíblia? A Bíblia é toda inspirada por Deus. Agora, quem foi que recebeu essa inspiração da parte de Deus? Quem recebeu a inspiração? Vamos deixar que a Bíblia responda. Em Hebreus, no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 1, verso 1, a palavra de Deus diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelo trabalho dos profetas. Então, quem foi que recebeu a inspiração? Os profetas. Deus falou muitas vezes, de diversas maneiras, mais para frente nós vamos entender isso melhor, aos nossos pais pelos profetas, através dos profetas. Então, quem foi que recebeu a inspiração? Os profetas. Os profetas, eles escreveram o que bem queriam? Deixa eu escrever alguma coisa na Bíblia. Claro que não. Segundo Pedro, no capítulo 1, verso 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E Salmos 19, verso 11, a palavra de Deus diz assim que, falando da Bíblia, não? Esse texto, falando da Bíblia, ela diz assim que é mais preciosa que o ouro fino e mais doce que o mel que goteja dos favos. Ou seja, nós devemos olhar para a Bíblia, amigos, como um tesouro. E um tesouro não está aí na esquina, jogado de qualquer maneira. Nós temos que cavar, nós temos que buscar, nós temos que nos esforçar para ter esse tesouro de maneira completa nas nossas vidas. Jesus. Será que Jesus lia a Bíblia? Que pergunta interessante, né? Vamos ver a resposta. Lucas, no capítulo 24, verso 27, a palavra de Deus diz assim: e começando por Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, começando por ele e todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nesse texto, nós vemos que Jesus não somente lia a Bíblia, como ele ensinava a Bíblia. Por exemplo, se eu nunca tivesse lido nenhum texto bíblico, estudado nada sobre a Bíblia, será que eu poderia ajudar você no dia de hoje? Claro que não. Então, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele se alimentava da palavra, ele lia a Bíblia, ele estudava a Bíblia, ele ensinava a Bíblia para as pessoas. E Jesus, sem dúvida nenhuma, é o nosso grande exemplo. Se Jesus, sendo filho de Deus, estudava a Bíblia, eu e você precisamos muito mais. E qual foi o conselho que Jesus deixou para nós? Examinai, estudai a palavra. Quem pode ser irmão de Jesus? Olha que interessante. Pense, reflita nessa pergunta. Você gostaria que Deus olhasse para você como irmão de Jesus? Olha que curioso esse texto bíblico. Lucas 8, 21. A minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Se você quer ser considerado irmão de Jesus, muito fácil. Estudar a Bíblia e colocá-la em prática na tua vida. Onde encontrar a verdade? Nós vivemos num mundo não cheio de religiões. Existem religiões, cada dia que passa, novas igrejas vão surgindo, cada igreja diz, eu tenho a verdade, e eu tenho a verdade. Onde encontrar a verdade, amigo? Onde encontrar a verdade? A palavra de Deus, em João, no capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós encontramos a verdade na palavra de Deus. A Bíblia é a própria verdade. Será que a Bíblia vale para o mundo de hoje? O mundo onde, WhatsApp, todo tipo de telecomunicação rápida, acontece uma coisa aqui do outro lado do mundo, todo mundo já está sabendo, instantâneo. A ciência evoluiu muito nos últimos dias. E será que com toda essa evolução, então, já podemos descartar a Bíblia? Bom, a Bíblia até serviu lá no passado, hoje já não. Será que é assim? Será que a Bíblia vale para o mundo de hoje? Deixemos que ela mesma responda.
E nós encontramos no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 40, verso 8, encontramos a resposta. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus continua valendo. Valeu ontem, vale hoje, vale amanhã e sempre. Amigo, nós chegamos ao fim do estudo. Eu espero que você tenha gostado desses momentos que nós passamos juntos. Eu convido você a fazer uma revisão daquilo que estudamos. Se você quiser, eu tenho uma ficha no formato Word, posso enviar para você por e-mail, com as perguntas para você, sozinho na tua Bíblia, relembrar tudo o que estudamos, para fixar ainda mais a palavra de Deus no teu coração. Okay? Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo o meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser uma aclaração específica de alguma coisa que não ficou claro, pode enviar o seu e-mail para mim. Depois eu posso te dar o WhatsApp e todos os meios que a tecnologia nos oferecer para nós nos comunicarmos, para nós tentarmos esclarecer alguma dúvida. O meu objetivo do fundo do meu coração é ajudar você. Você quer aprender mais sobre a Bíblia? Ótimo! Eu estou aqui para ajudar você, para orar com você, para esclarecer alguma dúvida que você tenha. Você pode ter alguma pergunta que eu não tenha resposta e aí vai me ajudar, porque aí eu vou buscar a resposta e juntos vamos crescer em Cristo. Deus te abençoe, que Deus guarde os teus caminhos e que Deus te fortaleça para que nessa caminhada que começou agora, você não desista e um dia você possa estar na presença do Todo-Poderoso, vivendo num mundo sem pecado, num mundo extraordinário. Vamos aprender muito, eu tenho certeza que vamos aprender muito. Então, aperta o cinto de segurança e vamos avançar. Essa é a primeira lição e muito em breve eu estarei lançando então o segundo estudo bíblico. Que Deus te abençoe, é o meu desejo em nome de Jesus. Amém.